Oi, meu nome é Juliana, eu tenho 17 anos e eu passei na USP. Esperando faz 6 meses pra gravar esse vídeo, porque ele faz parte de um propósito de Deus na minha vida que eu tinha feito com Deus. Quando chegou mais ou menos a 8ª série, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Eu já pensei em ser jornalista, veterinária e várias coisas. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre escolha da profissão, como eu cheguei a ter relações públicas detalhadamente, e vai servir pra você que está indeciso, não só na minha área, mas em qualquer área, na sua escolha da profissão. Quando foi chegando no ensino médio, eu já tinha meio que noção que eu queria uma universidade pública, pela questão do dinheiro e também pelas oportunidades. E no segundo colegial, eu tinha no meu coração que eu precisava decidir o que eu queria fazer da vida. E eu fui numa palestra, numa faculdade, e no meu coração estava certo em relações internacionais. Mas quando eu decidi isso, eu comecei a orar muito por isso, porque na minha vida, tudo que acontece eu sempre entrego nas mãos de Deus, todos os sonhos e planos que eu tenho, e não foi diferente dessa vez. Eu entreguei nas mãos dele e falei: Deus, se não for isso que o Senhor quer pra minha vida, por favor muda esse desejo do meu coração, me dá outra opção, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu tinha muito medo de seguir uma profissão que não fosse o sonho de Deus pra minha vida. Continuei orando, mas na minha cabeça era relações internacionais. Eu tinha duas opções, ou a Unifesp ou a USP. Confesso que eu não tinha muita ideia qual das duas. E tudo bem, no segundo colegial eu fiquei mais básica, eu não pensava muito em vestibular, mas procurava estudar muito. E eu percebi que eu tava tendo um desempenho muito bom no segundo colegial, basicamente em todas as matérias, e senti que Deus estava comigo, principalmente numa situação muito, assim, normal, digamos assim, que acontece com qualquer aluno do ensino médio, que tem dificuldade em exatas, né? O meu problema era física e matemática, mas principalmente física. E eu lembro que no segundo colegial, a primeira prova eu tirei 2. É uma nota horrível, porque eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de estudar, então tirar 2 numa prova, independente da matéria, era o fim do mundo. E eu, no primeiro semestre do segundo colegial, em 2013, né, eu fiquei muito tensa, porque eu queria ter nota em física, né, não pelo simples fato de passar de ano, mas porque eu queria ter um bom desempenho. Então eu continuei estudando, mas eu não conseguia tirar uma boa nota em física, eu ainda ficava nervosa pra prova e tudo mais. Só que, inacreditavelmente, Deus me abençoou. Eu comecei a orar, falando: Deus, me ajuda em física. E eu orava muito por isso, porque Deus, ele tá na minha vida em todas as áreas. E por que não na escola? Por que não numa matéria que pra mim era um saco, era difícil, eu não conseguia entender. Então eu comecei a entregar nas mãos de Deus essa matéria. Com a minha fé, com a minha esperança de pedir ajuda pra Deus e nos meus estudos, eu comecei a tirar notas muito altas em física, eu tirava 10, 9. Mas assim, foi muito legal isso, porque eu comecei a perceber que Deus realmente estava comigo em tudo. E Ele ouvia as minhas orações. Do ano, né, de 2013, eu continuei orando pela minha profissão e também pela faculdade. E quando chegou o final do ano do segundo colegial, eu resolvi fazer a prova da FUVEST como treineira. Falei: Deus, eu vou fazer. Mas que prova difícil, eu achei muito difícil a prova de 2013 da primeira fase. Eu tentei dar o meu melhor porque eu pensava: nossa, eu tô sentando nessa cadeira como treineira, mas ano que vem vai ser pra valer. Então eu tinha isso na minha cabeça, é a última vez que eu vou estar brincando, digamos assim, né, que eu posso errar, que eu posso não passar, enfim. E quando eu saí da prova da FUVEST, assim, eu perdi minhas esperanças. Eu falei: eu não vou conseguir passar na USP nunca em relações internacionais, independente do curso, assim, eu achava que não ia conseguir. Assim, aquela prova meio que me desanimou. E a Unifesp pra mim era uma opção bem viável, era uma esperança, tipo, a luz no fim do túnel pra mim, porque era pelo Enem, então eu ficava mais tranquila. Só que mesmo assim eu tinha medo do terceiro colegial, porque no final de 2013 eu falei: meu Deus, está chegando, tá chegando. Porque o terceiro colegial é aquela fase: adeus ensino médio, adeus colégio, adeus mãe levando na escola, van, todo o colégio, né? Porque a gente passa desde que a gente nasce, né? Dos 3, eu, por exemplo, tô na escola desde os meus 3 anos e meio. Então são muitos anos na escola, né? Por mais que você mude de escola, mude de série, é mais ou menos o mesmo esquema. Agora, eu tinha noção que o terceiro era o último ano, o último primeiro dia de aula no colégio, o último tudo. E o meu maior medo, quando eu comecei em 2014, era deixar Deus de lado, porque eu tinha muito medo que o estudo me consumisse tanto, a ponto de eu não ter mais tempo pra Deus, né? A ponto de eu não conseguir ler a Bíblia, eu não conseguir orar. E realmente Deus me surpreendeu, mas é o que aconteceu. No final de 2013 eu tava tensa,
No culto de Ano Novo, eu passei Ano Novo na igreja, né, no culto da virada. A palavra que foi pra igreja foi de Isaías 45. Eu vou ler o versículo 3, que foi o versículo que mais me tocou naquele dia, que é: darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. E essa parte que riquezas armazenadas em locais secretos, assim, me pegou de um jeito. Eu falei, meu Deus, a minha riqueza secreta, né, é a USP, porque pra mim parecia algo muito inalcançável, uma coisa muito difícil, que eu achava que não, assim, eu tinha esperança de conseguir, mas ao mesmo tempo eu sabia que seria muito difícil, exigiria sacrifício da minha parte. Então essa riqueza eu tomei posse e falei, Deus, essa riqueza é minha. E aí o que aconteceu? Deus, durante o mês de janeiro de 2014, né, ele me deu um propósito no meu coração. Foi uma ideia super louca que ele me deu, que foi fazer uma montagem de uma foto. Essa foto eu peguei, assim, a primeira foto que eu achei no meu computador de corpo inteiro, eu fiz uma montagem. Eu coloquei, eu vou mostrar pra vocês, ó, essa foto aqui, ó, essa foto, né, e aí eu coloquei a foto, eu tô na praia, né, só que foi a primeira que eu achei de corpo inteiro, e eu falei, bom, a USP é mais difícil, né, de entrar, então eu não tenho certeza se eu quero a USP, eu não tenho certeza, eu realmente não tinha certeza se, nossa, eu vou estudar pra USP, não tinha isso em mente, mas eu achava que como é mais difícil, então por que eu não vou orar pela mais difícil, né? Não sei se é isso que Deus tem pra mim. Aí eu coloquei, eu fiz tipo um uniforme, né? Coloquei uma calça jeans e uma camiseta, nem essa camiseta oficial da USP. Mas como se eu estivesse uniformizada pra faculdade, né? Então eu coloquei USP na camiseta. E aí, né, com essa foto, eu fiz o propósito de todo último domingo do mês eu daria 7 voltas nessa foto e faria um jejum. Então todo último domingo do mês eu fazia um jejum e ao final do jejum eu encerrava dando 7 voltas na foto. Então eu ficava louca, Juliana, no quarto, colocava a foto no chão e dava 7 voltas. E durante as 7 voltas, igual Josué, né, o povo de Israel dando voltas na muralha de Jericó, eu profetizava. Então eu profetizava que Deus ia preparar os meus amigos, a casa que eu ia morar, ia preparar o vestibular, a vida dos corretores do vestibular. Então eu orava pra cada detalhe enquanto dava 7 voltas. Eu confesso que no começo eu ficava tão empolgada por esse propósito, mas eu tinha tanta fé. Nossa, o terceiro colegial eu comecei super animada pra estudar matemática, física, todas as matérias imagináveis. E eu não estudava, ainda não estava estudando pra nenhum vestibular, eu ainda queria relações internacionais. E aí o que aconteceu? Repentinamente, de uma forma muito louca, Deus mudou minha profissão, assim, eu vou contar no outro vídeo isso também. Ele mudou pra relações públicas. E a partir daí eu realmente percebi que relações internacionais não era pra mim, que relações públicas tinha tudo a ver comigo. Era, tipo, amor à primeira vista, né? Na USP, né, eu pesquisei em alguns sites de vestibular, ela é considerada a melhor faculdade do curso de relações públicas. Então eu falei, meu Deus, eu quero o melhor, eu não quero a PUC, eu não quero a 4 estrelas, eu quero as 5 estrelas. E eu pensei assim, nossa, a USP! E claro, relações públicas não chega a ser tão concorrido quanto relações internacionais. Mas também era difícil, né? Porque o vestibular da FUVEST eu considero difícil. E aí, a partir daí, quando Deus confirmou, eu comecei a querer muito USP, né? Então assim, eu comecei o ano não sabendo direito a faculdade, depois fui pra Unifesp e quando eu descobri relações públicas eu queria USP. E aí eu comecei a estudar para o vestibular do FUVEST. Mas assim, o terceiro colegial, Deus me surpreendeu de várias maneiras, porque ao invés de eu me afastar de Deus, eu me aproximei muito dele. A gente começou uma célula na escola, então todos os dias tinha um momento de comunhão com Deus. Eu li muito a Bíblia, foi o ano que eu mais li a Bíblia, sem dúvida. Eu orei bastante, fiz vários jejuns, assim, foi o ano que eu mais tive experiência com Deus. Então aquela coisa de eu começar o ano toda com medo de não ter tempo pra Deus foi totalmente ao contrário. Deus me abençoou muito, Ele me ajudou muito a continuar mantendo o meu relacionamento com Ele em primeiro lugar. Eu tinha ideia que mesmo que eu não passasse, eu continuaria amando a Deus, porque o meu relacionamento com Deus não podia ser baseado em se Ele me der ou não. Eu tenho que servir a Deus por amor e eu tinha completa noção disso, que eu amava a Deus e que mesmo se eu não passasse, eu sei que Ele me daria força pra aguentar e fazer tudo de novo. Mas o terceiro colegial eu me dediquei muito, porque o meu medo era não passar por falta de esforço meu. E realmente, foi o 2014, eu me dediquei muito. Eu deixei de fazer sim várias coisas na igreja, mas eu procurava sempre ir ao culto. Aí eu mudei de novo pra USP, mas assim,
Quando eu decidi Relações Públicas, eu comecei a estudar para o vestibular da FUVEST, comecei a dar as 7 voltas pensando na USP, entendeu? Aí eu profetizava tudo sobre a FUVEST, porque era o mais difícil realmente, né? Orava, e Deus continuou confirmando Relações Públicas. Eu falei, Deus, o Senhor tem que confirmar minha profissão até a data de inscrição do vestibular, que depois eu não posso mais mudar o curso. E Ele confirmou, então eu sabia que era Relações Públicas. Mas aí chegou no segundo semestre, foi o semestre mais difícil pra mim, porque eu comecei a perder a fé, tava chegando perto da primeira fase, que era em novembro, e eu comecei a perder a fé, porque assim, eu tava muito esgotada já, desde o primeiro dia de aula, julho inteiro, eu estudei muito, eu continuei estudando, chegava em casa às vezes, saía de casa às 7 horas, chegava em casa às 8 horas da noite, por causa de algumas aulas extras que eu fazia, e também eu tentava aproveitar tudo da minha escola, que a minha escola me proporcionava pro vestibular. Então assim, era muito puxado, eu ainda tinha a prova, eu tinha que me preocupar com as minhas notas, foi muito puxado, eu não tive descanso, o estresse era altíssimo, o nervoso era altíssimo, e então assim, a minha vida com Deus foi muito abalada no segundo semestre, eu comecei assim a pirar mesmo, achando que eu não ia conseguir. Foi o semestre que eu mais desacreditei em mim. Eu não acreditava que eu ia conseguir. Não acreditava mesmo. E aí eu comecei a orar espiritualmente contra isso, porque eu sabia, no fundo, eu sabia que aquilo era do inimigo. Ele dava a palavra de desânimo, eu não ia conseguir, aquilo não era suficiente. E pra mim eu tinha no meu coração um desejo muito forte de passar em 2015. Eu não queria fazer cursinho. E esse desejo permaneceu. Em nenhum momento eu pensei, eu quero fazer cursinho. Não. O desejo do meu coração era entrar em 2015. Mesmo sendo nova, eu queria entrar em 2015. E hoje eu percebo que era uma coisa de Deus esse desejo do meu coração. Tanto que em nenhum momento, mesmo com muito cansaço de estudar, eu nunca pensei em parar. Então tinha vezes que eu tava estudando até 10 horas da noite, eu tava muito cansada, eu precisava continuar. Eu falava, Deus me ajuda, eu parava, chorava estressada e falava, Deus me ajuda, eu preciso continuar. E continuava, então assim, Deus nunca me desamparou, Ele me deu força pra estudar, me deu força pra entender. E quando chegou a primeira fase do vestibular da FUVEST, foi incrível, porque no sábado eu fiz a prova da PUC Campinas, e eu estava bem nervosa, não por causa da prova da PUC, mas por causa da prova da FUVEST. Quando chegou o dia, eu falei, meu Deus, eu me preparei o ano inteiro. Você imagina você se preparar um ano inteiro pensando só numa coisa e chega a coisa? Então assim, eu falei, meu Deus, eu preciso manter a calma amanhã, eu não posso chorar igual eu fiz hoje, eu não posso me estressar. E foi um dia muito, sim, de Deus, porque eu acordei tranquila, li a Bíblia antes de ir pra prova, e na semana anterior eu pedi pra minha pastora me ungir. No dia eu me ungi, orei por mim, pra que Deus tirasse todo o nervoso, toda a desconcentração. Engraçado que eu cheguei na sala da prova assim, super tranquila, né, tipo, Deus, eu não acredito que eu tô tranquila num momento desses, né, eu tava tão tensa. Fiz a prova. E quando chegou em casa, gente, eu jurava que eu não tinha passado para a segunda fase. Eu corrigi, quando eu vi, eu tinha alcançado uma pontuação boa. E aí eu falei, meu Deus, eu passei. E eu não sabia o que. Eu falava assim, Deus, me perdoa. Eu só pedia perdão pra Deus. Porque assim, em todo tempo eu desacreditava dele. Em todo tempo eu não acreditava que eu ia passar. Eu não acreditava que ele podia me abençoar pra eu passar. Eu não acreditava. E eu chamava Deus de mentiroso. Então, nesse período eu aprendi muito o quanto que Deus é amoroso, o quanto que Ele é paciente, o quanto que Ele entende a gente. Pra estudar pra segunda fase eu estava mais tranquila porque eu pensei, ó Deus, aqui é só uma revisão. O que eu tinha que fazer eu já fiz, não tem como mudar o passado. Então agora com o Senhor eu peço que o Senhor me dê sabedoria, me dê calma e me ajude a me concentrar e colocar em prática tudo que eu aprendi. Então assim, eu pedia pra... O que eu não aprendi, por exemplo, matemática, física, que eu não tinha estudado muito bem naquele ano, eu não pedia pra Deus me dar uma inteligência do além, porque Ele não é assim, Ele é um Deus justo. Você estuda, Ele te ajuda a lembrar e acabou. O que você não estudou e fim, pronto. Então eu tinha essa consciência e pedia simplesmente pra Deus me ajudar a dar o meu melhor. Eu sempre pensava, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer minha parte. Fiz a segunda fase, a minha pastora também me ungiu antes. E eu fiz bem tranquilo, eu confesso que assim, na hora da prova eu consegui me concentrar muito bem. No fim, né, chegou o resultado, eu passei em 13º lugar de 20 vagas no meu curso. Eu orava assim, Deus, por favor, que eu passe pelo menos em 21º e que uma pessoa desista. Porque são 20 vagas, então eu falei, Deus, pelo menos isso, Deus, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu sei o que o Senhor pode fazer. Mas eu nem imaginaria que eu passaria com essa folga, né, de tipo, alguns lugares e tudo mais. Passei, assim, na primeira chamada da FUVEST, que saiu dia 30 de janeiro, eu fiquei
assim, foi hilário. E o tanto que ele me ajudou, gente, porque assim, ele deu muita força pra estudar. Não é fácil você estudar do dia 30 de janeiro até o dia 30 de dezembro, sem parar praticamente, né, porque julho eu parei alguns dias. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, da minha rotina de estudo pra FUVEST, que pode servir pra você que tem um vestibular concorrido, que queira passar também. Assim, Deus esteve comigo em todos os momentos e principalmente foi Ele quem inspirou esse propósito, né. Porque eu dava 7 voltas pensando que Deus quebraria o que na minha cabeça era impossível. Essas 7 voltas me ajudaram sim a alcançar o poder de Deus através disso. Ele ouviu as minhas orações, ele viu a minha fé quando eu dava 7 voltas. Mesmo nos dias que eu estava extremamente desanimada, não acreditando, eu continuava com o propósito, eu não desisti de fazer esse propósito. Eu dava 7 voltas profetizando, então Deus viu a minha fé, Ele viu o meu esforço, o desejo do meu coração. Eu mantive o meu coração aberto para que Ele mexesse na profissão, na faculdade. Eu mantive aberta para que Ele tivesse pra mim. Eu vejo que Deus ouviu as minhas orações e que o tempo inteiro Ele estava comigo. Naqueles dias que eu estava estudando muito estressada, Ele estava comigo me dando força pra continuar. Ele estava comigo em todos os momentos, na hora de fazer a redação, na hora da prova, na primeira e na segunda fase. Ele foi quem me sustentou o tempo inteiro, ele me deu facilidade para entender certas matérias. Às vezes o seu sonho não é passar na USP, não é passar numa grande universidade. Não importa qual seja o seu sonho, se o seu sonho é material ou é espiritual. Se você orar, se você tiver fé, se você manter Deus em primeiro lugar, Ele vai te ajudar, porque foi isso que eu fiz. Eu tinha muito cuidado da minha relação com Deus não se basear em conseguir algo, mas sim em servi-lo, em continuar amando-o incondicionalmente, independente das circunstâncias, independente do que Ele me desse ou não. Então, aquele versículo, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, é muito verídico. Eu comprovei esse ano mais do que nunca esse versículo, e também aquele que diz: os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos, né? Fala que tudo de Deus é muito mais alto, maior do que a gente possa imaginar. Foi uma experiência incrível que eu tive com Deus, é o começo de uma grande experiência agora na faculdade, e até agora eu tô um pouco extasiada porque a USP foi o primeiro sonho que eu tive palpável. Eu tenho muitos sonhos ainda, mas a USP foi um sonho que eu simplesmente entreguei nas mãos de Deus. Um sonho que pra mim parecia impossível, aquele vestibular tão difícil, concorrido, é o vestibular mais concorrido do país. Então eu simplesmente entreguei nas mãos deles. Era um grande sonho, não era simplesmente uma vontade. Eu tenho vontade de entrar na universidade pública. Não, era um sonho que eu queria alcançar. E se eu pensava, se eu não passar na USP, passar em qualquer outra faculdade, eu vou fazer cursinho porque eu quero a USP. O meu sonho é a USP. Então eu sabia o que eu queria. E agora, pensando nisso, que agora eu sou uma aluna da USP, aqui no canal está oficialmente inaugurado a série #EuNaUSP. Nessa série eu vou falar sobre tudo da USP. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo ou no meu Instagram, @cheiaderealeza. E eu vou falar sobre tudo, sobre plano de estudos para FUVEST, que é o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Se você tem curiosidade, qualquer coisa, não esqueça de deixar nos comentários. E eu te agradeço por assistir o vídeo até aqui. Espero que isso tenha te edificado e te incentivado a sonhar e entregar os seus sonhos nas mãos de Deus, porque é possível sim sonhar e ter seu sonho realizado. Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe. Here in the silence I stand like a stone. The face in the mirror don't look like my own. And the cards I've been dealt make me just want to fold. But I won't give you up. No, I won't give you up. No, I won't give you up, 'cause your anchor still holds. The wind, it's been trying to blast us to bits, and the water's been trying to swallow this ship. And my heart